Às vezes, tudo que você queria diante de uma situação era conseguir agir diferente, né? Você já parou para dizer aquela frase que muita gente diz assim: eu gostaria muito de ter outro tipo de atitude, de ter outro tipo de postura, mas parece que tem uma força em mim que impede que isso aconteça. Na verdade, tem essa força sim. Só que essa força é a nossa programação mental, tá? É um dos passos para uma liberdade interior que a gente precisa vivenciar na nossa vida até para que a gente possa avançar de fase, mudar de fase na nossa vida, crescer, digamos assim, é entender que a gente está preso a um determinado sistema de crenças. Tá? A gente fica muitas vezes preso a um determinado tipo de ação porque isso tudo provém dos pensamentos que nós temos. Desses pensamentos resultam algumas ações, mas a raiz desse tipo de pensamento, e sobretudo a raiz de um tipo de comportamento, é um sistema inicial de crenças que a gente tem. E aí você pergunta, por que que nós fazemos o que nós fazemos? Ou seja, por que que eu sempre ajo igual, mesmo eu querendo agir diferente? E a resposta está aí. Nós temos um sistema de crenças, uma espécie de filosofia interna que, para que você consiga mudá-la, não é somente porque eu quero, eu preciso identificar que tipo de padrão é esse e por que é que eu tenho esse tipo de padrão, tá? E aí, você acaba se tornando muito previsível. Até aquelas pessoas mais observadoras do seu comportamento, elas vão saber exatamente qual é o tipo de reação que você vai ter numa determinada situação. O lado bom é que você vai ter pessoas que te conhecem. O lado ruim é que essas pessoas que te conhecem podem estar te manipulando. Já pensou nisso? Né? Aquelas pessoas com as quais você negocia, com quem você trabalha, que esperam um tipo de resultado com você, elas podem pensar assim, ó: ah, fulano, eu sei como é que ele vai agir. Eu sei como é que eu vou chegar e eu sei qual é a resposta que ele vai ter. E é muito ruim a gente ser rato de laboratório dos outros, não é verdade? Bom, mas aí, nesse vídeo, eu vou te ensinar a quebrar um pouco sobre isso, tá? Quando eu digo um pouco, é porque vai depender muito de você também seguir nesse processo para conseguir se libertar dessas amarras mentais que podem estar te incomodando um pouco, tá bom? Essas amarras mentais normalmente deixam a gente preso num determinado tipo de fase, no momento da vida que muitas vezes a gente quer mudança e não consegue, tá bom? Então, a partir de agora, eu vou te falar aqui de 5 elementos que fazem parte desse nosso sistema central de crenças. O primeiro ponto que eu quero esclarecer com você aqui nesse vídeo agora, desses elementos que eu falei que a gente vai conversar aqui, é o estado mental que você se encontra. Aí eu quero chamar você para fazer algumas reflexões importantes. Então vamos falar disso daqui, ó. Vamos falar do nosso estado mental, tá? Então eu vou dar aqui para vocês alguns exemplos daquilo que eu considero super importante aqui para a gente. Então vamos lá. Digamos que você vive um estado mental de escassez, né? De escassez financeira, de escassez sobre quem você realmente é. Esse estado mental de escassez aqui, normalmente, frente às pessoas, eles vão trazer para você esse estado aqui de dominação. A gente vai muitas vezes presenciar cenas em que pessoas são dominadas pelos outros, tá? Digamos que você esteja num estado mental de plenitude, tá? Plenitude, você está se sentindo bem com a vida que você tem um momento de liberdade. Então, o que é que eu estou querendo te dizer com isso? É que quando você tem essa liberdade de agir, de ação, porque você é uma pessoa que se considera plena, que tem a liberdade para fazer aquilo que você quer, porque você tem autonomia sobre as suas ideias, então dificilmente a pessoa vai querer ou poder te manipular. Então é muito interessante que você consiga observar o que é que você tem passado para as pessoas. Sabe? É aquela história de você não demonstrar sua fraqueza em ambientes em que você não tem permissão para isso, tá? E quem é essa permissão? Quem é que está dando? Você mesmo. Porque se você der permissão para você, para que você mostre suas fraquezas em ambientes em que você sabe que pode ser atacado, cara, não tenha dúvida, as pessoas vão querer tirar algum proveito de você, tá? Você pode mostrar suas fraquezas, sim, para aquelas pessoas de casa, pessoas que não têm nenhuma intenção de te prejudicar, mas quando a gente se sente plenamente forte, plenamente capaz, é possível que a gente consiga obter sempre os melhores resultados, tá bem? Então, eu vou te mostrar agora aqui exatamente o segundo ponto importante, tá? Esse segundo ponto importante, e ele é realmente bem importante, é o tipo de perguntas que nós fazemos para a gente mesmo, tá? Então, por exemplo, eu não sei se você lembra de um filme, né, De Volta para o Futuro, que tinha um pai do Marty McFly,
que ele sempre dizia assim, eu não consigo chegar na Lorraine, que era a menina que ele era apaixonado, né, que era a mãe do McFly, eu não consigo chegar nela porque e se ela não gostar de mim, e se ela não quiser? Então, essas perguntas e se, elas trazem para a gente um pensamento de futuro. Mas quando você pensa nessas perguntas no sentido de e se for alguma coisa interessante para você, ou onde você tem, no caso, um estado mental bem avançado, bem pleno, bem tranquilo, você não vai levar isso aqui para um lado ruim, tá? Agora, quando você faz perguntas e se, do tipo e se não der certo, eu te pergunto, o que é que você acha que o teu cérebro está fazendo? Você fala, e se não der certo? Qual a resposta que você quer que o teu cérebro dê para você? O cérebro vai utilizar exatamente para te responder o pior cenário possível, porque você está falando exatamente, dando um comando para o teu cérebro, que é o seguinte, e se não der certo, você está pensando exatamente nesse momento de não dar certo alguma coisa, alguma situação na tua vida. Então, o tipo de pergunta que a gente faz é exatamente o norteador da nossa resposta cerebral. O cérebro da gente ele sempre vai imaginar, pensar exatamente aquilo que a gente coloca no cenário para ele, tá? Então, de repente, tenta mudar o tipo de pergunta que você faz, tá? Ao invés de você ir para uma reunião já pensando se não der certo e se eu não conseguir o que eu quero, o que é que vai ser de mim, o que é que vai ser da minha carreira, você pensar o seguinte: como é que eu posso fazer para que isso dê certo? Como é que eu posso fazer para que seja o melhor cenário possível? Qual seria o melhor cenário possível para mim? Entende? Então, o tipo de pergunta que você faz para você mesmo, ele pode estar levando exatamente para o teu sistema central, para o teu cérebro, aquele tipo de cenário que vai ser o melhor ou o pior possível. Tudo depende do tipo de pergunta que você faz para você mesmo, tá certo? Então, eu vou te mostrar aqui também agora o terceiro ponto, tá? O terceiro ponto que norteia a nossa vida é uma coisa chamada de hierarquia, veja bem, hierarquia de valores. Quando você começar a pensar nisso tudo que eu estou te falando aqui nesse vídeo, você vai ver exatamente a importância disso tudo. Vou dar um exemplo. Alguns de vocês aqui pode ser que trabalhem com algumas outras pessoas que não pensam em família, que não pensam em lazer, que não pensam em diversão, e isso acaba sendo até tóxico para a gente. Então vamos lá, alguns valores importantes: família, tá? Carreira, caráter, são valores, tá? Você pode pensar em mais alguns aí. Qual é a ordem que você coloca esse tipo de situação aqui? Vou dar um exemplo bem simples. Tem pessoas que eu conheço, pessoas que eu já atendi, que eu já trabalhei, que elas colocaram, por exemplo, essa ordem aqui, ó, a carreira em primeiro lugar. E quando você coloca essa carreira em primeiro lugar e começa a pensar em resultados, custe o que custar, a pessoa pode começar a balançar esse tipo de valor aqui, ó, que não deve ser mexido nunca, nunca. Tá? É o seu caráter, a sua força de caráter, mas às vezes as pessoas precisam bater metas e aí acabam vendendo o que não deveria ou prometendo aquilo que não iria conseguir realizar. E o principal problema aqui, ó, família. Isso aqui é um valor, eu vou te dizer, isso aqui é um valor inegociável. Cara, não sei de onde é que você está me vendo agora nesse momento. Eu não sei o que é que você pensa nesse sentido, mas eu conheço pessoas que já perderam a sua família exatamente por colocá-la num valor de negociação, colocar num valor de transição. Eu posso mexer nesse valor, eu posso abrir mão dos finais de semana, eu posso abrir mão de estar em casa cedo com a minha família. E se você quer de fato prosperar, o teu primeiro passo, o teu primeiro grande empreendimento, o teu primeiro ministério de vida é a tua família. Não deixe de pensar nisso, tá? Nem por um instante. Pode ser que você esteja passando por um momento no trabalho em que você vai combinadamente com teu marido, com a tua esposa, mexer um pouco na questão do tempo em que você vai se dedicar à família, mas nunca deixar de lado. Nunca fazer com que ela esteja em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Ela tem que estar sempre em primeiro plano. Porque na hora em que você coloca a tua carreira acima do valor de família, você vai ver que tem uma hora que não tem preço que pague a perda que você pode ter com relação a isso. Tá bem? Então, esse terceiro ponto, essa hierarquia de valores, ela precisa ser muito bem pensada, muito bem planejada para que você não faça o que muita gente já fez na vida, que é meter os pés pelas mãos.
O próximo ponto que eu quero trabalhar com você aqui, que já é o quarto, tá? É exatamente o seguinte, a questão das tuas convicções. Entenda uma coisa, a gente vai conseguir ou não, prosperar ou não, fazer ou não fazer, dependendo exatamente do tipo de convicção que a gente tem. Se a gente pudesse todo dia trabalhar as nossas convicções, como quem vai à academia, como quem malha o corpo, como quem malha peitoral, como quem vai ao salão, corta o cabelo pelo menos uma vez por mês, é uma coisa que a gente precisa trabalhar, as nossas convicções. É a partir dessas convicções que a gente faz ou não faz as coisas, tem ou não tem sucesso. Então, por exemplo, se eu tiver a convicção de que eu não posso vir aqui nesse canal trazer uma mensagem para famílias, para pessoas que buscam apoio aqui nesse canal, por exemplo, eu jamais estaria produzindo um conteúdo para você. Então, tendo essa convicção, sabendo que os valores que eu falo aqui fazem parte da minha vida também, é o que me faz ter a convicção de que eu posso trazer para você algum tipo de conteúdo relevante, por exemplo. Então, pensa na tua carreira, na tua missão pessoal. E aí eu vou mais uma vez aqui para a transição que a gente vai fazer, tá? As tuas convicções, e aí eu vou escrever bem aqui, ó, convicções. Eu acho que está cortando um pouquinho aqui, mas não tem nada, tá? Aqui é gravado da melhor maneira possível e eu vou trazer para cá para ficar melhor para você, ó, tá? Quero te oferecer um conteúdo realmente importante. Então, as nossas convicções, o que é que eu posso dizer sobre elas? Primeiro, é que elas geram impacto. Quer você queira ou não, a maneira como a gente está trabalhando, a maneira como a gente cuida da nossa vida, tá? É a partir das convicções. Então, toda convicção ela tem impacto. Esse impacto ele pode ser positivo ou esse impacto pode ser negativo. Então, eu preciso revisar quais são as minhas convicções. Você precisa fazer a realização desse trabalho. Imaginar, pensar, refletir quais são as tuas convicções sobre o Brasil, pessoas, política, trabalho, pessoas que estão acima de mim, que estão abaixo de mim. Tudo isso eu preciso revisar. As convicções que você tem como pai, como mãe, como cristão ou não, dependendo da sua crença, tá? Outra coisa, essas convicções que a gente tem sobre a gente, elas determinam, elas são determinantes. Por isso que elas são muito importantes que você esteja observando cada uma delas. Elas são determinantes. Mas determinantes de quê? Determinantes de resultados. Se eu não fizer essa autoavaliação, eu não vou saber em que momento da minha vida a minha convicção, a sua convicção, ela foi mexida por imposição de alguém, tá? A gente muitas vezes tem a impressão de estar vivendo numa espécie de cercadinho, que alguém fez para a nossa vida ficar limitada ali dentro. E não se engane não, você está mesmo. A gente está vivendo dentro de um cercado que se você não romper, se você não mexer nesse seu cercado psicológico, tá? E sobre diversos âmbitos, diversos fatores, a gente vai estar sempre preso e não conseguindo evoluir. Sempre tendo aquilo que a gente falou aqui no começo desse vídeo, os mesmos pensamentos, sentimentos e comportamentos, tá? Porque uma coisa está completamente interligada à outra. Deu para entender isso? Vamos para a transição aqui de novo. Então, esses fatores, essas convicções que nós temos, elas determinam os nossos resultados. Um ponto número 3 aqui também muito importante, tá? É que eles evidenciam as nossas convicções, elas evidenciam os nossos valores. E aí a gente precisa estar observando quais são os valores que nós estamos passando para as pessoas. Valores, principalmente princípios também. Quem age de acordo com os valores corretos, com valores baseados em princípios, tá? Você pode ter a certeza que mais cedo ou mais tarde você vai encontrar o melhor caminho de prosperidade, por exemplo. O melhor caminho de ser fiel a você mesmo. Aliás, eu quero te dizer uma coisa aqui que vai te chocar, tá? Deixe de ser infiel. Pare com a infidelidade. Eu não estou falando de casamento, de traição, não estou falando disso não. Eu estou falando de ser fiel a você. No momento em que você começa a ser fiel a você, você para de dar espaço para que as pessoas falem de você o que não deve ser falado. Você para de dar espaço para que as pessoas paguem a você o que elas acham que você merece e não o que você merece de verdade, entende? E a gente só consegue dar essa resposta não é falando para os outros, não é através de palavras, é através de ações e ações concretas. Ações que têm a intensidade certa, a resposta certa, o momento certo. E isso o bom senso vai te dizer, a tua experiência também vai te dizer. Então, se as nossas convicções evidenciam os nossos valores, as pessoas estão vendo quais são os nossos valores e convicções através das nossas ações. Então é preciso você parar para pensar assim, qual o impacto do que eu faço sobre a vida de alguém,
tá? Que tipo de resultado que eu estou entregando? Muitas vezes tem gente que fica procurando na internet marketing, por exemplo, porque acha que não está vendendo o produto ou serviço da maneira certa e não sabe que muitas vezes as pessoas não estão te procurando. Sabe por quê? Porque pessoas compram a ideia de pessoas. Pessoas querem estar perto de pessoas. Não importa o conteúdo que você tem ou de onde é que vem o seu diploma. De conteúdo racional você tem. Em muitos vídeos aqui no canal eu falo sobre isso, né? Sobre a questão da habilidade emocional, que é a mais importante. Dentro do Life Academy, que eu vou deixar o link para você ver aqui, eu falo demais sobre isso, tá? Para que você entenda que isso precisa ser revisado na sua vida. Então, é importante que você tenha consciência dos seus valores. Vou voltar aqui para a transição. Que você tenha consciência dos seus valores e que eles sejam baseados em princípios, tá? E que você não modifique os seus valores principais ao longo da sua vida. Você vai modificar, sim, alguns valores, algumas coisas que você vai passar a dar valor na vida, tá? À medida que uma pessoa envelhece, por exemplo, ela passa a dar mais valor à família, mais valor aos amigos, porque acaba perdendo alguém, a vida vai ensinando. Então, alguns valores vão até aumentando de intensidade, mas se você fizer a correta observação daquilo que tem que ser mudado agora, você não precisa esperar o tempo passar para isso, tá ok? Outra, essas convicções que nós temos, elas ditam exatamente a forma, olha que interessante aqui, ó, tá? A forma como nós enxergamos o mundo. Eu estou sendo bem didático para você aqui, ó. Pode até tirar um print disso aqui depois. O mundo. Então, veja bem, se você tem a convicção de que o mundo é escasso, de que as pessoas não são boas, né? De que o mundo é injusto, você pode não estar prosperando em um sentido da sua vida. Mas tem gente que está enxergando o mundo de outra forma, tá? Os valores e as convicções dela pensam o seguinte: não é porque nós estamos em crise que a minha vida tem que ser uma vida de desgraça. A crise pode me fazer ter ideias significativas. A crise pode fazer com que eu tenha um tempo para parar e pensar e me especializar. Aquela história do machado, né? Que eu consiga afiar o machado para derrubar o máximo de árvores possíveis. Nem sempre é um trabalho braçal, nem sempre é um trabalho de força. Mas o que leva a gente, muitas vezes, ao sucesso é a assertividade. E eu só consigo ter mais assertividade quando eu paro para pensar, quando eu paro para reavaliar as minhas convicções, a maneira como a gente está vivendo, e assim eu consigo ter um preparo maior. Você nunca pode parar de se preparar. E quando eu digo se preparar, tem a questão cognitiva, tem a questão emocional, tem a questão de certificados, cursos que você pode fazer, mas tem a leitura, tem a reflexão, tem que parar para enxergar dentro, tá? Parar para se enxergar como é que você está reagindo às questões do mundo, porque essas convicções que eu tenho, elas precisam ser modificadas. Quais são as convicções que você acha que não estão alinhadas com a sua vida, tá? Então é importante parar para pensar nisso também. E eu vou aqui para o próximo com você, tá? Essas convicções que a gente tem, elas determinam também as nossas expectativas, tá? É claro que existe uma diferença entre expectativas e realidades, tá? Expectativas e a nossa realidade. Só que a nossa realidade a gente cria de uma certa maneira, nós criamos a nossa realidade. Isso é um fato que está mais do que comprovado dentro da neurociência, tá? Aquele cenário que eu pinto dentro da minha cabeça é o cenário que vai me fazer ter ou não alguns tipos de resultados. Então, é preciso que a nossa expectativa sobre as coisas sejam expectativas altas, porém realistas. Sabe o que é que leva muita gente à frustração? Né? É querer ganhar a competição sem treinar. Como assim? É querer ter a medalha de ouro sem fazer por onde, tá? Ou seja, é quando a gente pensa que, não, mas é porque eu sou prometido, Deus me prometeu, Deus falou para mim que eu ia vencer, que eu ia conseguir. Cara, foi falado também. Tenho certeza que para tudo na vida é falado. Deus dá provas, Deus dá sinais que a gente precisa de preparo também, tá? Então, quando eu falo em expectativas e realidade, as nossas convicções, se a sua convicção é uma convicção baixa, o tipo de expectativa que eu vou ter também é lá embaixo. Agora, se eu entendo que as minhas convicções, eu acredito em mim e eu sei da minha responsabilidade sobre mim e sobre as minhas ações e eu estou pronto para isso,
a minha expectativa é alta e o meu resultado, né, a minha realidade acaba sendo muito próximo dessa expectativa. E onde é que está o erro? É quando eu não confio em mim, as minhas convicções são baixas, porém a expectativa é alta, eu espero receber porque acho que mereço, mas eu não fiz a minha parte para alcançar alguma coisa na vida, tá? E deixa eu te dizer uma coisa dura, difícil de você ouvir. Mas no momento em que você se enxerga uma pessoa merecedora, tá? De verdade, é o momento em que você consegue entender que você faz o de verdade para merecer aquilo que você espera, tá? Não é só porque, eu acredito que eu sou filho de Deus e eu mereço o reino dos céus. Não é só isso não, cara. Não é só isso. É você fazer o por onde, né? É aquele tipo de esforço, aquela hora de leitura que você não está tirando, sabe? É aquela hora com a família que você não está vivendo, é aquele carinho com a tua esposa, com o teu marido que você não está tendo, para que você realmente consiga elevar a tua expectativa dentro de uma realidade possível. E não ficar criando essa realidade de que eu sou merecedor, ficar colando trecho da Bíblia em Instagram, que isso não vai levar você para canto nenhum. Só ler a Bíblia não vai te salvar, né? Só ler os livros também não vão te salvar sobre conteúdo e teoria, não. São as ações que a gente tem, tá? São as ações que a gente tem. E o cérebro da gente, ele tem uma capacidade muito interessante de acusar quando a gente está mentindo. Mentindo para a gente mesmo. Não é mentira de se, sabe, quando chegar e contar mentira para alguém, não é só isso, não. É no sentido de eu não estou sendo, sabe, condizente. Eu não estou sendo coerente entre aquilo que eu espero e aquilo que eu faço para esperar o que eu penso que mereço. Ficou difícil? Não, espero que não, né? Bom, então eu vou mais uma vez aqui para a transição com vocês, tá? Então, olha só, vou colocar aqui mais uma página. Outra coisa que é muito importante, que a gente precisa revisar, é que ao longo da vida nós temos experiências, tá? E essas experiências eu costumo chamar de experiências de referência. E aí é preciso a gente entender que tipo de referência eu tive, tá? E essa referência que eu falo aqui, ó, por exemplo, com relação a dinheiro, né? Tem aquelas crenças malucas que dinheiro é sujo, que dinheiro não presta, que todo rico não presta. Cara, quem pensa assim nunca vai conseguir ter dinheiro. Nunca. As convicções sobre relacionamentos, né? Você vê, né, uma coisa que as mulheres não deveriam repetir, todo homem é igual. Um dia você encontra alguém que não é, tá? Todo homem é igual. É igual em que sentido, caramba? Toda mulher é igual, tá buscando. Tem gente que faz comentário machista, né? Que mulher gosta de um homem bem-sucedido. Às vezes ela não quer isso, não. Às vezes ela é bem-sucedida, o que ela está buscando exatamente é um parceiro de vida. Então, referências sobre família. Quais são as tuas referências sobre família? Tem muita gente que eu já atendi no particular, tá? Que não conseguem ter um bom casamento simplesmente por isso daqui, ó. Porque a referência que tem de família foi péssima. Foi pai e mãe brigando, pai e mãe discutindo, pai e mãe criando situações infernais dentro de casa e levando os filhos a uma verdadeira guerra mental e psicológica que chegavam a dizer, eu nunca vou querer me casar. Então, as referências que você tem com relação a Deus, por exemplo, né? Que tipo de experiência você já vivenciou na sua vida para entender a importância de Deus? E aí eu vou te dizer mais uma coisa. No momento em que você entende quem você é para Deus, a tua identidade em Deus também, a tua vida vai se abrindo. Você começa a entender, eu realmente eu não mereço a vida que eu tenho, do jeito que está. Eu quero algo mais, eu preciso entender que eu tenho que me abrir a um algo novo, a algo mais da minha vida, mas eu tenho também que fazer por onde, tá? Não é porque Deus acha que você merece, é pela graça que a gente é salvo, na verdade, não é assim que funciona a palavra de Deus? É pela graça, nós já temos essa graça. Nós já temos, nós receberemos tudo que a gente precisa. Agora, é preciso também ter um pouco de responsabilidade interior, cara. Tá? Eu vejo muita gente que quer hoje em dia, e isso está muito comum, as pessoas quererem um alto padrão de vida hoje em dia e não fazerem o famoso por onde, tá ok? E aí eu quero continuar com você algumas reflexões aqui muito importantes que eu tenho aqui em nota para a gente trabalhar, tá? Então vamos lá. Primeira reflexão importante que eu sempre trago aqui desses cadernos, gente, ó, que eu passo aqui muito tempo escrevendo para vocês, fazendo reflexões importantes aqui. Eu até sugiro que você tenha. Faça suas reflexões, escreva. Escrever é terapêutico. Escrever deixa conteúdo, deixa marca no tempo pra gente. Eu sempre imagino que se um dia eu me for e eu me vou, né? Eu vou deixar esse material aqui. Se alguém pegar, ele vai dizer: caramba, como esse cara pensava na vida. Isso aqui tá me ajudando. Isso aqui pode. Sabe aquele filme do Indiana Jones, né? Que o Harrison Ford descobre o caderninho do pai dele, aí descobre o mapa
com grandes descobertas na vida? É isso que eu espero estar fazendo também. Então vamos lá. As mudanças que queremos ou necessitamos, ela precisa acontecer para modificar os meus pensamentos e sentimentos. Elas não podem ser superficiais, tá ok? Bom, precisamos também aprender como mudar as nossas emoções, o que está anotado aqui para vocês, né? Ou os nossos sentimentos dentro de um contexto. Como assim dentro de um contexto? Por exemplo, trabalho é um contexto. Família é um contexto. Observe se as emoções, os sentimentos e as ações que você está tendo são as melhores para quem está do seu lado. Só assim você vai poder esperar dessas pessoas também algum tipo de retorno. Não sei se você já passou por isso, mas tem muita gente que diz assim: ah, eu não estou tendo o retorno que eu queria no relacionamento. A pessoa não é carinhosa comigo. Você está sendo com ela? A pessoa não se faz presente na minha vida. Você está sendo com ela? Você entendeu qual é a linguagem de amor daquela pessoa? Às vezes não é só a linguagem teórica, é a linguagem de serviço, de trabalhar. Recomendo que você leia aquele livro, nas 5 linguagens do amor, tá certo? E para fechar, eu quero que você entenda uma coisa que eu anotei aqui que é muito importante, né? Eu sou a fonte de todas as minhas emoções. Eu sou a fonte de todas as minhas realidades que vivo. Eu sou a fonte de todas as minhas expectativas. Eu crio as expectativas e eu sou a fonte de todo o sucesso que eu posso ter ou não ter. Quando você para pensar que você é o elemento principal da sua jornada, não da jornada de alguém, mas da sua jornada, obviamente, você é o elemento principal. Você precisa de lapidação. Nem todo mundo para pensar nisso. Nem todo mundo tem a habilidade de parar para pensar um pouco naquilo que não tem, tá? Eu espero profundamente, do fundo do meu coração, que esse vídeo mexa com você e não é para te deixar mal de jeito nenhum, para te deixar bem. No sentido de que você passe a anotar, escrever, pega um caderninho como esse que eu falei aqui, tá? Pega esse conteúdo desse vídeo e usa para fazer reflexão. Usa para causar impacto na tua vida, usa para trazer mudança na tua vida, para que você consiga de fato alinhar as tuas expectativas com a tua realidade, tá? Para que você suba o sarrafo e consiga ter resultados ainda maiores, tá bom? Agradeço demais a você que acompanha aqui o nosso canal. Se você de repente é novo, chegou por aqui e gostou do conteúdo, achou que para você é legal, veja os outros vídeos, tem muita coisa bacana nesse canal. E a gente está tendo a felicidade de chegar a 10 anos desse canal. Esse canal é de 2013. Agora em novembro, tá? Já serão 10 anos de canal. Tá bom? Isso para mim é um motivo de muita alegria, de muita felicidade. E se você gosta de desenvolvimento humano, se você busca o desenvolvimento humano, eu recomendo fortemente que você clique no link aqui abaixo e conheça o Life Academy. De repente, para você, é uma excelente proposta de aprofundar os seus conhecimentos sobre si mesmo, sobre bloqueios, traumas, sobre identidade, propósito, tudo aquilo que é importante para você conhecer de si mesmo e conseguir ser uma pessoa ainda melhor. Tá bom? Então, beijo no coração. Vejo você aqui no próximo vídeo no nosso canal.